Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim, toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas às vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeos novos para você. Lembrando que agora quando você for ativar o sininho, existem três opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhum. Selecione a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você realmente curte os vídeos aqui desse canal, e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendados para você, certinho? Certinho. Lembrando, recadinho, ventilador ligado, calor extremo, então só assim para eu não derreter aqui diante de vocês, certo? Outro recadinho mais importante de todos, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. Então, se você utilizando agora o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital e seja qual for o gênero. Eu vou deixar o cupom e o site da editora aqui na descrição. Assim que terminar este vídeo, corre lá e adquire seu livro utilizando o meu cupom e conseguindo 10% de desconto. Certinho? Certinho, galera. Pessoal, demorou, mas chegou. Dia de notícias literárias. Notícias do mundo da literatura e da cultura que vocês tanto amam, certo? Lembrando que eu não sou jornalista, eu só leio algumas notícias aqui para vocês se manterem antenados neste mundo de cultura e literatura que é tão prejudicado no nosso país, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Mas já vamos para a primeira notícia de hoje. A primeira notícia, como sempre, é lançamentos. A cultura brasileira contemporânea pelas vozes de algumas das principais forças criativas. Em Hans Uruk Obrist, Entrevistas Brasileiras, volume 2, o curador e diretor da Serpentine Gallery em Londres reúne novas conversas com artistas e pensadores brasileiros contemporâneos. Hans Ulrich Obrist, Entrevistas Brasileiras, volume 1. Reúne 30 entrevistas do curador suíço com artistas, antropólogos, músicos, cineastas e outros pensadores brasileiros que construíram suas trajetórias no Brasil a partir da década de 80. Juntas, elas formam um painel múltiplo do que é pensado e realizado hoje no país. O livro traz conversas que tratam desde questões intrínsecas à construção de um léxico artístico, como o processo de criação e o papel da arte na sociedade, a debates acerca de assuntos prementes, como a luta contra o racismo, a formação de um circuito decolonial de arte, a conquista de uma subjetividade. Essa edição dá continuidade a Hans Ulrich Obrist, Entrevistas Brasileiras, volume 1, publicado em 2019, no qual o curador debatia ideias com mestres e pioneiros do século XX. No volume atual, o curador conversa com artistas e pensadores nascidos a partir de 1959, data da construção de Brasília, marco do modernismo brasileiro, que desenvolveu seu trabalho a caminho do século XXI, e outros ainda mais jovens cujo trabalho já imprime uma caligrafia própria. Nomes como Luiz Zerbini, Rosana Paulino, Nuno Ramos, Adriana Varejão, Emicida, Isael Maxa, Maxacali e J. Moçamba fazem parte da obra. O único aparentemente que eu conheço aqui é o Emicida, o músico, né? É rapper? Ele é rapper? Não lembro agora. Mas esse Emicida eu já conheço já. É o único aqui, assim.
à vista. Se você conhecer mais alguém aí, se você tiver conhecimento, beleza, galera? Galera, vocês vão ver eu beber bastante água dentro aqui, tá, galera? Eu tô mal da garganta. Então, pra vocês verem, pra eu não deixar vocês sem conteúdo, eu sofro literalmente aqui. Galera, tá ruim aqui o negócio. Tô tomando anti-inflamatório, remédio pra dor. Tô me cuidando em casa, né? Atualmente tem que se cuidar em casa porque. Próxima notícia, outros lançamentos. As lendas da tradição oral africana em cordel. Publicado pela SESI São Paulo Editora, livro destaca 4 contos da África transformadas em cordel. Cordel sempre recontou histórias da tradição oral e as lendas de diferentes matrizes. Entretanto, nesse sentido, são poucos os trabalhos realizados em relação à África e suas tradições mais remotas, escritos por reconhecidos cordelistas brasileiros Marco Aurélio e Arlene Holanda, o Gadu, o Agadu destaca 4 contos da África transformados em cordel com base em registros oficiais do arqueólogo e importante nome na etnografia alemã Leo Frobenius, que trazem revelações provocadoras do povo Sonique, base do Império de Ghana. São histórias de homens em suas buscas, enfrentando seus medos e tendo as forças testadas. São lendas de inimigos que precisam ser vencidos. Esses, por vezes, habitam em nosso ser e com eles se confundem. E relatos são os quais as forças cósmicas simbólicas e atemporais travam batalhas em odisseias repletas de magia e filosofia que proporcionam um maior conhecimento sobre nós humanos e as odisseias de cada um. Legal, gente. Eu acho que assim, eu vou dar uma opinião minha, tá? Quando você vai ler livros assim, quando você vai ler livros que falam de outras culturas, que fala sobre as religiões que envolvem, né? A religião, você entende muito da religião quando você vê aonde ela foi criada, certo? Por mais que tenha se popularizado muito na, na Europa, o cristianismo, você vê que Jesus mesmo, ele é de Israel, do Oriente de Israel, fala da Mesopotâmia, é a região do norte da África, galera, não é na Europa. É que muita gente fala, nossa, Jesus é um cara, vê aquele cara barbudo, claro, olhos claros, aquela lá é a representação de um Jesus europeu. Porque se você for ver os traços de pessoas da região que Jesus, né, que os traços permanecem, né? Você vê que não tem nada a ver com Jesus retratado pela Igreja Católica. Não é uma crítica, é uma observação. E a história mostra isso. A história mostra muito isso, tá? Então, só para você ter uma noção, então você entende muito, você tem que ter. Quando você vai estudar uma outra religião, eu estou falando aqui porque aqui eles retratam bastante a religião de, de matrizes africanas. Falam sobre. É, falam lendas, falam magia, falam forças cósmicas, coisas assim. Você que tem que ter a mente aberta, tá? Não vai com 4 pedras na mão, porque senão nem vale a pena você comprar. Se você for comprar algo, vá com a mente aberta, vá. Não tô falando para você, não tem que aceitar. Não é questão de aceitar ou não. É questão de respeitar, certo? É uma visão deles,
é a religião deles, é a crença deles, você tem que ter a mente aberta, beleza? Só uma dentro aqui, certo? Então, se você quiser comprar, vai estar. É só você procurar o livro o Agadu, certo? O nome do livro. Ou você procurar pela editora SESI São Paulo, certo? Próxima notícia. E apanhadão, galera. Apanhadão é um conjunto de várias notícias numa mesma página. Então, beleza? Uma das notícias gráficas pedem redução de impostos sobre papéis e mais a difícil situação das livrarias de rua e as repercussões sobre a possível taxação do livro e o prelo das editoras. A indústria gráfica brasileira enviou nova correspondência ao Ministério da Economia na semana passada, alertando para a forte inflação de custos no setor e a incapacidade das gráficas de repassar os sucessivos aumentos de preço dos diferentes tipos de papel. Segundo o valor, para mitigar os impactos negativos e a aceleração dos custos que se tem levado ao fechamento de empresas em ritmo preocupante, a indústria defende a redução do imposto e a importação ou corte de tributos localmente, ainda segundo levantamento feito pelo jornal. Entre agosto e março, os preços de papéis de imprimir e escrever acumulam altas de até 37% do mercado doméstico e há novos reajustes anunciados pelos fabricantes instalados no país para maio na ordem de 15%. Ou seja, galera, as gráficas já têm os impostos que a gente paga pela matéria-prima. E agora eles querem importar impostos para o livro já pronto. Mais imposto. É quase um imposto do imposto. Só para vocês terem uma ideia de como está a questão da economia atingindo os livros, o setor da literatura, um setor já tão defasado, né? No Globo, Anselmo Góes também noticiou que o papel do livro deve contabilizar em maio um aumento de 30%. O coleguinha lembrou ainda que nesta segunda a tributação do livro será debatida em audiência da Comissão de Educação da Câmara. Gente, era uma coisa que não era nem para ser discutida. Não vai entrar e ponto. Ai, meu Deus do céu. O assunto também foi pauta do podcast do Publish News desta semana, que recebeu Guilherme Monteiro, gerente executivo de estratégia e marketing da unidade de papel e embalagem de Suzano, e Rafael Vido, um dos sócios da Geográfica, tá? Neste final de semana, o El País publicou uma matéria para falar sobre como é difícil a vida das livrarias de rua no Brasil, emparedada entre as práticas agressivas de gigantes como a Amazon e a ameaças tributárias de Paulo Guedes. O setor editorial e livreiro resiste apesar da pandemia. A matéria ouviu as livrarias Porto dos Livros, Bahia e Mandarina, São Paulo. Galera, não tá fácil pra ninguém. E essa questão de pandemia, as pessoas, quem trabalha em rua, quem trabalha muitos, né? As pessoas quase colocam os livros assim no chão. Eu já vi isso na Avenida Paulista quando eu morava em São Paulo. É a vida, gente. E eu, se eu morasse lá, eu compraria vários livros. Vários livros. É quase um sebo a céu aberto. Eu compraria. Nossa, uns livros que são clássicos, são raros. São relíquias, né? Livro não envelhece, vira clássico, certo? As dificuldades. Certo. As dificuldades enfrentadas pelas livrarias também foi tema de um artigo publicado pelo colunista do Estadão, Sérgio Augusto.
A julgar pela míngua de volumes em suas estantes domésticas, o mais perverso e desastrado ministro da Economia das últimas sei lá quantas décadas não parece muito chegar à leitura. Mas afinado, ainda que afinado com a arrogante incultura do presidente e sua corja de adulões, o que precisava ter ido, o que, precisava ter ido tão longe na contramão das políticas de incentivo da literatura que todos os governos do Brasil, AB, do, do governo do Brasil antes de Bolsonaro, ao menos tentaram implementar, disse o texto. Nem vou falar nada. Sobre a taxação do livro, do El País também publicou um artigo da escritora Rosiana Murray. O texto ela afirma que taxar livros para os mais pobres enquanto reduz o imposto das armas é o desprezo como sentença. No Brasil, de castas, de tantos apagamentos históricos, de tantos desaparecimentos, é urgente que cada brasileiro não aceite ser apenas um número nas estatísticas. Todos precisamos ler para investir em nossos nomes. Pessoal, é o seguinte. Não é o momento de discutir sobre questão de arma no momento que a gente está passando. Todo mundo viu o massacre que aconteceu na creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, semana passada. Todo mundo viu. Todo mundo ficou sabendo. Passou na televisão. E o cara não estava armado. Quer dizer, não estava armado com revólver, que é o que está sendo discutido. Estava armado com uma facão. Facão. As pessoas estão matando com faca. E o pessoal quer dar mais. Eu não sei o que se passa na mão desse povo. Eu não sei, porque vai ter dificuldade, vai ter teste psicológico, tudo. Galera, tem teste psicológico para você dirigir. Você sabe quantas pessoas matam alcoolizadas, consciente? Entendeu? Ó, que tal doar livros para uma biblioteca comunitária? Anselmo Góes contou que o coletivo Livrarias Cariocas lançou a campanha Rio de Livros, que pretende incentivar a compra de livros nos seus estabelecimentos para doação a até 50 bibliotecas comunitárias de uma cidade durante a pandemia. É assim, pessoas físicas ou empresas escolhem uma livraria e destinam uma verba que será usada para comprar livros escolhidos pelos administradores das bibliotecas comunitárias. O apresentador e humorista Fábio Porchat foi escalado para narrar o audiolivro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, disponibilizado gratuitamente pela Toca Livros. Em entrevista ao Estadão, Porchat revelou que este é um dos seus livros de cabeceira, destacou a importância de gravar o romance em audiolivro e fazer a história chegar a mais pessoas. Ele também falou sobre como é interpretar o audiolivro, colocando suas emoções e seu entendimento do texto. O UOL apresentou o perfil Blasca Muller, uma das professoras responsáveis pela disciplina optativa de língua portuguesa da Universidade de Ljubljana, a mais importante instituição de ensino superior da Eslovênia. De Paulo Coelho a Paulo Freire, Blasca Muller é voz do Brasil no país, com experiência de quem traduziu para a eslovena as obras de escritores brasileiros. A coluna de Babel adiantou
que a Dublinense fechou a primeira venda de direitos autorais para a Itália. 70 romances de Henrik Schneider, Schneider, que trata sobre a tortura durante a ditadura militar brasileira. Chegará aos leitores em italiano ainda este ano com tradução de Giacomo Falcone e edição de Red Star. E a Faro irá publicar mais um livro de Sarah Pekkanen e Greer Hendricks. You Are Not Alone é um thriller tortuoso que investiga o lado sombrio das emoções humanas, a obsessão e as linhas tênues cruzadas em nome da amizade e do pertencimento. Ela acompanha a história de duas irmãs que têm um círculo social sólido e de Shai, que tenta construir relações para si e fica cada vez mais isolada. Uau! Já a coluna Painel das Letras anunciou que João Paulo Cuenca firmou contrato com a Record para publicar seus próximos livros. Entre eles, nada é mais antigo que o passado recente, inspirado pelos processos judiciais movidos contra o alto após uma crítica à Igreja Universal. No contrato com a Record ainda estão inclusos a coletânea Qualquer Lugar Menos Agora é a reedição de O Dia de Mastroianni. Ainda no prelo das editoras, a Moinhos publica em maio o romance Space Invaders, da chilena Nona Fernandes, e o Contexto publica O Sexo no Cotidiano, no novo livro da psiquiatra Carmita Abdo. O Estadão fez uma seleção de livros que promete ajudar o leitor a ter uma vida mais calma, saudável, organizada, feliz e próspera. Então, na lista, obras como Comunicação Não Violenta, da editora Agora, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da editora Vestígio, e O Tempo de Cura, da editora Academia. O jornal também informou a morte do historiador francês Marc Ferro aos 96 anos, vítima de Covid-19. Marc Ferro era especialista na história do século XX, em temas como Rússia, ex-União Soviética, as guerras do século XX e a relação cinema-história. Você vê, galera, um monte de notícias. Ó, galera, só uma dentro. Ai, fechei o negócio. Tá no ar um concurso aí da Publish News. Eu ia ler o negócio, abrir o pop-up, ia ler, acabei fechando. Desculpe. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui. Só um minutinho, tá, galera? Um minutinho. Ó. Prêmio Publish News. Oh, meu Deus. Ó, vai até dia 12 de maio. Ó, prestigie os livros mais vendidos de 2020 e os profissionais de vendas e marketing por trás desse sucesso de prateleira. Vai, eu acho que até quarta-feira, dia 12 de maio. Então, se você vende livros, se você tem algum livro que está entre a lista dos mais vendidos, ou se você quer prestigiar ou conhece alguém, ó, aqui tá, faça a sua inscrição, certo? Eu vou deixar até o link aqui, vou colocar o link aqui no meio, na listinha, deixa eu só dar um negocinho aqui, peraí.
Pera aí, galera. Quem sabe faz ao vivo, ou não, né? Deixa eu só colocar aqui também. Anda! Anga! Deixa eu colocar aqui. Certo. Olha assim, peraí, deixa eu tomar água, galera. Hoje o negócio tá. Próxima notícia. A academia acelera a fuga de livros didáticos das livrarias, aponta GfK. De janeiro a março, a categoria perdeu 4 pontos percentuais em relação a 2020, mas essa queda já vinha sendo registrada desde 2018 e foi acelerada pela pandemia. Volta às aulas foi a coluna vertebral de muitas livrarias no Brasil. As vendas realizadas nesse período até anos passados sustentavam 1.000 livrarias em pé ao longo do ano. Isso, no entanto, veio perdendo força ao longo dos anos, ao mesmo tempo que as editoras desse tipo de livros aprenderam o caminho direto até a escola, garantindo margens maiores nas suas vendas. Com o pedido de recuperação judicial da Cultura e da Saraiva no fim de 2018, este movimento se intensificou. Uma prova disso é o relatório realizado pela GfK e pela Associação Nacional de Livrarias, ANL, de 2018. No primeiríssimo relatório, Bernardo Gurbanov, presidente da entidade, comemorava o crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Muitas editoras descontinuaram os canais de venda diretas de livros didáticos em 2017, e essas vendas caíram nas livrarias. É um fenômeno que precisava ser bem analisado, mas nos parecer uma boa notícia. Poucos meses depois veio o calote das duas grandes redes. O primeiro relatório de 2009 apontava uma volta às aulas fraca. A categoria de livros didáticos apresentava queda de 39% em relação ao ano anterior. E essa tendência de queda se manteve. No ranking de importância de cada uma das categorias, os livros educacionais ocupam o quinto lugar em 2019, caiu para o sexto em 2020, e na volta às aulas de 2021, quando se completou o primeiro ano pandêmico, a categoria ocupava a nona posição, apresentando queda de 14% em relação ao ano passado. Olhando para os 3 primeiros meses de 2020, essa categoria respondia a 16,7% do faturamento com a venda de produtos com ISBN nos estabelecimentos monitorados. Pegando o mesmo período, só que de 2021, a categoria responde por 12,7%. Por outro lado, o relatório recém-divulgado pelo Instituto de Pesquisa e pela entidade de Viveiros aponta crescimentos importantes das categorias ficção infanto-juvenil e literatura estrangeira. Vendas gerais. Entre os dias 8 de março e 4 de abril, o relatório da GfK apontou venda de 4,1 milhões de unidades, crescimento de 37% em relação ao março de 2020, quando o varejo apresentou queda por conta do início da pandemia. Nesse mesmo período, em 2021, as livrarias, supermercados e lojas de autoatendimento monitorados pelo Instituto de Pesquisa registraram um faturamento de 171 milhões, crescimento de 22% em relação aos 140 milhões apurados em 2020. No acumulado do ano, o varejo de livros registrou crescimento de 22% em volume de 13% em valor, perfazendo 14,5 milhões de unidades vendidas
e o faturamento de 664 milhões. O relatório aponta que a pandemia e o fechamento das livrarias físicas resultaram em queda significativa no mercado nos primeiros meses da pandemia, mas essa tendência foi revertida ao longo do segundo semestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, com o crescimento de outros canais. A GfK mantém em sigilo estabelecimentos que monitoram também e também não faz distinção em sua metodologia do que foi vendido em livrarias físicas ou em e-commerces. No entanto, a partir dessas conversas com o próprio mercado, é correto afirmar que a pandemia deu mais uma musculatura lojas virtuais, enquanto as lojas de tijolo e argamassa vêm sofrendo com a queda nas vendas. Legal, galera. Pessoal, o negócio tá tenso. Tá tenso pro lado deles. Tá tenso. Tá tenso do lado de quem estuda. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Deixa eu ver aqui. Flipostos Clássicos começa nessa quarta-feira. Programação temática do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas irá debater nessa quarta, dia 28 e 29 do 4, a importância da literatura clássica. O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas realiza nessa quarta e quinta um dos seus 4 eventos temáticos que acontecerão ao longo do ano. Iniciando o projeto Flipostos Clássicos, abordará a importância da literatura clássica sem preconceitos e como lê-los. Logo mais às 15 acontece a mesa Por que ler os clássicos hoje, com a escritora Kátia Canton e a jornalista e escritora Vera de Sá. A mediação ficará por conta de Cassiano Elec Machado, editor da Planeta. A programação segue com as mesas as Cosmocartas de Júlio Cortázar e Por que os brasileiros não gostam de ler literatura. Na quinta, o evento terá ainda uma conversa entre Pilar Del Rio e Nélida Pinhon na mesa de Camões a Saramago, uma viagem entre dois tempos marcada para acontecer às 15 horas. A programação completa você confere aqui, confere lá. E todas as mesas são gratuitas e serão transmitidas pelas redes sociais da Flipostos, YouTube e Facebook. Então já passou, mas se você talvez fique gravado. Muitas coisas estão ficando gravadas porque às vezes a notícia chega nas pessoas depois. Então se você quiser adquirir, é só ir nas redes sociais da Flipostos, da Flipostos, tá? YouTube e Facebook. Beleza? Próxima notícia. Projeto Atualidades. O projeto realiza mapeamento de iniciativas de fenômeno à leitura em toda a Bahia. Portal. Ixi. Portal com pesquisa foi lançado nesta semana. O projeto prevê um mapeamento contínuo de ações leitoras com o objetivo de alcançar todos os territórios do Estado. Iniciativa do coletivo Oxê, formado por estudantes de universidades baianas, o projeto Percursos da Leitura na Bahia visa a mapear e reunir variados projetos, atividades e atuações de formação, fruição e difusão leitora
em todo o estado. Todos os dados coletados foram disponibilizados essa semana no portal do projeto. A pesquisa já alcançou 89 iniciativas de 21 territórios baianos, incluindo desde academias de letras, escolas, bibliotecas e editoras, agriots, professores, artistas e contadores de histórias. Secretarias municipais e ações como saraus, feiras, clubes de leitura e podcasts. O projeto prevê ainda um mapeamento contínuo de ações leitoras com vistas a alcançar todos os territórios de identidade do Estado, inclusive por meio de um formulário online. Cada pessoa, grupo ou instituição pode inscrever quantos projetos desejar, desde que sejam realizados na Bahia. O intuito é também promover discussões e ações formativas voltadas ao fomento da cadeia produtiva do livro e da literatura nos mais diversos formatos. Enquanto isso, para dar mais visibilidade ao projeto, acontece esta sexta-feira, dia 30, o Festival Percursos da Leitura na Bahia. Logo mais às 18 acontece a mesa temática Espaço para o Leitor, um desafio a ser discutido com Maria Conceição e Primo Maldonado. Legal, galera. Muito legal. Você vê que no Brasil inteiro as pessoas tentam lidar com projetos de incentivo à leitura da forma que pode. Aqui, ó. Os mais vendidos. O caso da transformação da cervejaria que virou livro. O desafio do impossível, de Neuza Chaves e Viviane Martins, alcançou a 8ª posição na lista de negócios dessa semana. Fundada pelo professor fluminense Vicente Falcone, a Falcone se consolidou como uma das grandes consultorias na área de gestão da América Latina, país, e estendeu seus braços por mais de 20 países. Atuou em mais de 7 mil projetos e um deles chama atenção em especial: a transformação da cervejaria da Ambev, localizada em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Quando foi chamada para tocar o projeto, a equipe de Falcone encontrou uma empresa com baixíssimo índice de produtividade, com uma rotatividade pessoal altíssima, além de perdas financeiras consideráveis. A missão da equipe era reverter esses indicadores e transformar a maior unidade cervejeira da companhia em uma referência em produtividade, engajamento e serviços de modelo para outras indústrias da companhia. A missão parecia impossível, mas chegaram lá. A primeira meta era de aumentar a produtividade. Foi a primeira a ser lançada. Em 2019, a operação alcançou índice de 87%. A meta de baixar o turnover, termo utilizado para designar a rotatividade de pessoal, também foi concluída com sucesso e atualmente é de 2,16%. Essa história de transformação é contada no livro O Desafio do Impossível, da editora Gente, de Neuza Chaves e Viviane Martins, que alcançou nesta semana a lista dos mais vendidos, ocupando a 8ª posição na lista de negócios, com 571 unidades vendidas na semana de estreia. A categoria trouxe outros 3 estreantes nessa semana, todos eles da Alta Books. Análise técnica do mercado financeiro, de John J. Murphy, na 15ª posição, com 382 cópias vendidas. O efeito halo, de Phil Rosenring, na 16ª posição, com 325. E Histórias que Inspiram, de Kinder Hall, na 18ª, com 316. Na comparação com a semana passada,
Os números gerais da lista aumentaram o crescimento de 6%. Ficção foi a que mais cresceu, com 50% de aumento. Aliás, vem de ficção destaque do ranking geral. Torturado, da editora Todavia, livro de Itamar Vieira Júnior, fechou a semana em segundo lugar com 1.553 cópias vendidas. Perdeu apenas para Mais Perto que o Diabo, da editora Citatel, de Napoleão Hill, que teve 2.092 exemplares vendidos na semana. A edição capadora de Mulheres que Correm como os Lobos, da editora Rocco, de Clarissa Piculas Estes, completa o pódio com 1.369. Ficção trouxe ainda duas novidades. Em 14º lugar ficou o primeiro volume do mangá My Hero Academia, da JBC, de Kohei Hirokoshi, com 333. Amor e Gelato, da Intrínseca, de Jenna Evans Elk, ficou em 16º com 281. Mais dois estreantes infanto juvenil. Na terceira posição ficou O Livro Branco Perdido, da Galeria Record, de Cassandra Clare e Wesley Chu, com 747 cópias vendidas. Mentirosos, da editora seguinte, e Elocart fechou a semana na 16ª posição com 883. Novidades também em não ficção, que recebeu pela primeira vez Viagens Místicas, da Sextane, de Pedro Siqueira, que ocupa a posição número 14 com 174 exemplares vendidos na semana de estreia. Na de número 20 apareceu a primeira vez BTK Profile, A Máscara da Maldade, da Dark Side, de Roy Wance, Tim Potter e Ellie Kelly, com 124 cópias vendidas. O grupo Companhia das Letras lidera o ranking geral das editoras, com 13 títulos. O grupo editorial Record ficou em segundo com 11 e Sextana em terceiro com 10. Legal, galera. Pessoal, esse foi o Notícias Literárias de hoje, um pouco mais longo que o normal, certo? Desculpa que a minha voz estiver meio estranha por causa da minha dor de garganta, mas eu não podia deixar de trazer conteúdos para vocês, certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, galera. Fui!